Shalom Haveri! Estamos mais uma vez aqui no projeto Bem de Israel, sim, Asfashiot. Vai vendo. A gente agora vai falar da Parashá Nassó, que fala sobre fidelidade conjugal. A Torá, que é um manual prático de Hashem, lá dos céus pra gente aqui na terra, ela mostra que existe um ponto fundamental que os nossos sábios eles destacam dessa paraxá, que o próprio Eterno permitia que o nome sagrado do Yud-Kei, Vav-Kei fosse apagado num pergaminho por águas amargas pelo sumo sacerdote ou pelo sacerdote que estivesse expulsado na época para a realização daquilo que se chamava de teste da mulher adúltera, para que houvesse a paz entre o marido e sua esposa. Então veja que o amor de Hashem é tão profundo e tão forte que essa necessidade de felicidade conjugal se manifesta na Torá nessa paraxá. Enquanto a paraxá ela vai falar sobre esse objetivo que é tão fundamental na nossa geração. Quando começa lá na Parashá Bamidbar, porque já no finalzinho vai falar sobre as famílias dos levitas, que também é assunto da Parashá Nassó. Só que Nassó já fala dos Gershonitas e Meraritas. A tribo de Levi estava dividida em família de Queat, família de Gershon, família de Merari. Os Queatitas, além da família de Arão, que era os Coanim, os Queatitas levavam os principais objetos mais sagrados do tabernáculo. Dentre eles, a Arca da Aliança, a Menorá, levava o altar de bronze, o altar de ouro, levava a mesa da preposição, levava o quior, que era a bacia onde se lavava as mãos. Tudo isso representava os valores eternos e espirituais da Torá que a família tem que ter por base. Assim, a família que tiver como premissa a Torá já começa de um modo muito bom. Aí vem os Gershonitas, que tratavam das cortinas e das tapeçarias que serviam para fazer ali o tabernáculo ficar coberto, uma separação entre o externo e o interno, o que representa também uma separação entre o santo e o profano, uma vida caché. Porquanto, aí quando a pessoa ainda vai estudar a Torá, descobre que a família de Merari levava as colunas do tabernáculo representando a ética do Sinai. Então, uma família bem estruturada, ela vai primeiro se pautar na Torá. A Torá vai trazer os seus ensinamentos, vai mostrar para a gente como a gente tem que praticar, o que a gente tem que fazer. Em seguida vem o nível caché. Então, vou dar uma explicação básica para vocês. A Torá fala que eu não posso comer carne de porco. Ok? Bacana. Aí vem a Halahá me explicando como eu tenho que fazer para comer uma carne que a Torá me diga que seja caché. Porque a Torá só me está dizendo para não comer uma carne cujo abatimento não tenha sido errado e venha não estar com sangue. Aí a Halahá me explica como isso se torna 100% caché. Que tem que ser com a Sheritá, que é um profissional que tenha feito o abate de acordo com as leis judaicas, tem que ter tido o salgamento, tem que ter tido ali várias verificações dos órgãos internos dos animais. E aí, essa demonstração do que é kasher se manifesta também através do nível da ética. Então, a família judaica, ela passa a ter ali uma característica dentro do seu lar, dentro de sua casa, que já vai para o capítulo de número 5 de Números, uma explicação daquilo que se deve retirar do ambiente, porque primeiro tem essa questão ideológica daquilo que a gente tem que escolher para a nossa vida. Ora, se a família escolhe, eu quero cumprir Torá, eu quero ser caché, eu quero ter uma ética de amor ao próximo, de ajudar, de ser uma pessoa que não fica invejando, de uma pessoa que trata essas características emocionais, porque tudo começa por aqueles mandamentos básicos da Torá. Você não pode fazer nada errado no nível de fazer. Já o nível caché é uma questão daquilo que a gente tem que escolher, aquilo que é o certo, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que realmente é da Torá, aquilo que está certificado rabinicamente. Em seguida vem as nossas emoções, a ética. Então, o acampamento, segundo Moisés, tinha que ser purificado. Como? Através daquilo que a Torá ordena, que os leprosos tinham que se afastar do acampamento.
Segundo a tradição, eram as pessoas que tinham se contaminado ali com bezerro de ouro, mas só que não houve testemunhas, então eles não foram diretamente julgados pelo tribunal para morrer. Mas Deus sabia e permitiu que o termo específico de Tsaraat, que era um milagre na verdade, acontecesse com eles e eles tivessem que se apartar do acampamento. O que representa isso? A má língua. E como a má língua hoje se manifesta na nossa cultura? Através dos noticiários, das músicas aí que em diversas culturas se manifestam, seja de determinados estilos, que acabam aliciando o Yetzer Hará da pessoa, para a pessoa buscar coisas que a Torá proíbe, o adultério, o roubo, o pensamento mal em relação aos outros, um noticiário que só vive falando mal dos outros. Você liga aí em determinados canais de televisão, a linguagem utilizada não vai trazer uma elevação espiritual para você, apenas uma contaminação mental. Isso trazendo para dentro da família é de um teor muito grave, porque as pessoas são estimuladas a praticar determinadas atitudes que a ética proibiria. Então vamos dar um exemplo: mulheres que assistem muito novela, aquilo dali começa a fazer parte do seu intelecto e elas começam a achar que seus maridos estão sendo espertos demais, ou que ela está sendo boba demais. Então aí começa a entrar aquelas questões que também são de nível partidário, que na Torá está especificada com as pessoas que tocarem ossos mortos, vamos dizer assim. Esses ossos mortos representam as pessoas que seguem partidos políticos na atualidade. Esses partidos políticos muitas vezes eles podem até apresentar correntes ideológicas ligadas a uma determinada interpretação econômica. Vamos dar aí uns exemplos aqui no Brasil: PT, BSDB e por aí afora. E as pessoas passam a brigar por essas correntes políticas. Então trazer para casa noticiários, tipos de músicas que impulsionam mais o ser humano para o mundo secular, as práticas de conquista de outras pessoas, até mesmo aquilo que a Torá fala também de uma terceira pessoa, que era aquele que emanava o fluxo de suas partes sexuais, representando a pornografia e outros tipos de perversões. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar não praticando diretamente o ato de assistir pornografia, mas pode estar vivendo uma vida totalmente direcionada a esse tipo de frequentar ambientes que trazem uma malignidade em sua prática sexual, ou até mesmo trazendo pessoas para dentro de sua casa para perversões sexuais, ou até mesmo entre o casal haver ali um tipo de inversão de atividades que seriam regulamentadas e expressas na Torá. Tudo isso já lá é estabelecido pelos valores espirituais, pelo modo de vida caché e pela ética que deveria se ter. Em seguida, a Torá ela começa a falar sobre se a pessoa pecou, confesse. O que isso significa? Um diálogo aberto e honesto entre o casal, daquilo que a mulher realmente deseja que o homem faça. Os nossos sábios eles dão 2 conselhos para os homens: nunca critique a mulher e sempre elogie ela. Então, mesmo com muita dificuldade, Hashem ele quer te usar como exemplo para a sua esposa. Aí por isso a Torá começa a falar sobre a mulher que tenha praticado o adultério. Para a mulher praticar adultério significa que o homem também ele é muito mais expressivamente relacionável com outras mulheres, o que acaba abrindo um flanco para que pensamentos errados venham até essa mulher. Então, como era o procedimento? Segundo a Torá, segundo os nossos rabinos, era o seguinte: primeiro, o homem teria que ter uma prática sexual elevada, ou seja, relacionamentos apenas com a sua esposa, conforme ali todas as determinações, respeitando o período que ela não pode ter relação devido à menstruação, o tempo de purificação, a questão dos 11 dias mensais que não pode ter, etc. Aí a mulher vai ao mikve, se purifica. Então, dentro dessa perspectiva, o homem falaria o seguinte para a mulher se observou que durante um certo período de tempo ela ficou sozinha com uma pessoa que ele achou um pouco estranha. Essa pessoa é um homem
que parece que está querendo conquistar a minha esposa. Aí ele foi e repreendeu ela, falou: não fique sozinho com essa pessoa. Então, não houve testemunhas, a pessoa se aproveitou de uma determinada oportunidade, ficou um período de tempo que daria para ter um intercurso sexual, então o homem levaria ela até o tabernáculo, ou o templo, e faria ali todo o procedimento descrito na Paraxá, das águas amargas. Enfim, também existe aqui a questão de que a mulher tinha que descobrir seu cabelo. Diferentemente das outras tradições, a tradição judaica, por exemplo, ela vai nos ordenar usar o kippá, ou então o chapéu, eu estou usando, e as mulheres casadas usar o véu, e segundo já as tradições mais recentes, a peruca, porque o cabelo não ficaria exposto. Isso representa o temor ao eterno, o princípio da sabedoria, a mulher ficaria resguardada para o seu marido, que são as leis do recato. Então, um casamento bem estruturado, a mulher ela não precisa ficar exibindo o seu corpo para outras pessoas na rua, assim como também o homem, porque isso daí são características do recato judaico que a Torá nos deu, evitando que a sensualidade passe do nível do normal para o nível de vício que a sociedade contemporânea nos apresenta. Dentro disso, a mulher sabendo como estudar a Torá, o homem sabendo estudar a Torá, o homem resguardando seus olhos do mal, que é observar também propagandas e outras mulheres na rua, tudo isso leva a um princípio de fidelidade conjugal. Mas aí, se a pessoa não conseguisse fazer tudo isso, o que a Torá recomendava? A Torá recomendava o seguinte: a lei do nazirato. A pessoa faria um voto, se absteria de tudo e se aperfeiçoaria, se elevaria ao nível máximo, que inclusive a Paraxá da próxima semana, ela vai chamar o levita de tahor, santificado, purificado, mas vai falar que o Nazir é Kodesh, ele é santo, no nível de Kohen Gadol. Então observe que Hashem mostra dessa forma que a gente tem que também saber nos resguardar. Muitas vezes a gente vai encontrar várias pessoas que a gente vai se apaixonar, vai ficar muito emocionado e afetivamente relacionado com aquela pessoa, mas pode ser que por algum motivo a pessoa nos decepcione, faça alguma coisa errada, acha que não tem nada a ver, uma determinada prática sexual, etc. Tudo isso, a pessoa, depois que observa e vê a necessidade que tem que se separar, a pessoa tem que ficar um tempo sozinho, tem que ficar rezando a Hashem, tem que se aperfeiçoar, até mesmo como acontece no casamento físico. Esse período é o tempo de nidá, onde a mulher se separa, o homem se separa, no sentido de que não há relações sexuais, não há muito toque, não há muito contato, porque a Torá proíbe o contato do sexo oral e sexo anal durante o fato da mulher estar menstruada. Não era para se ter essa prática, como se tem entre as nações, ou até mesmo entre aqueles que não respeitam a Torá, mesmo sendo judeu, como algumas correntes gostam de interpretar. Então, para que haja um relacionamento saudável, Hashem demonstra ali que haviam entre o povo de Israel os 12 líderes que ofereceram 12 sacrifícios específicos iguais para a consagração do altar. Segundo a Kabbalah, o altar representa essa característica do relacionamento conjugal, o fato da mulher gerar filhos, ter crianças, e esse sacrifício característico de purificação durante uma época mensal que a mulher não poderia ter relações por causa de sua nidá. Então, quando a gente tem as 12 tribos, o que isso representa para a fidelidade conjugal? Bem, Yehudá representa o louvor e representa a época de Pêssah. Então, isso significa o seguinte, que o homem, durante o período da nidá, ele tem que elogiar a sua esposa, não no sentido de aliciá-la para as questões sexuais, mas para que ela venha ter segurança emocional, assim como também, não só nesse tempo, mas no período que as relações são lícitas, ele tem que ainda mais elogiá-la para que ela venha se sentir recompensada, como o termo Isacar. E isso trazer a união, que representava Zebulon.
essa união ela vai trazer filhos, e esses filhos eles têm que receber a atenção dos pais. O pai tem que ter a atenção em relação à mãe, a mãe tem que saber como vai orientar seu filho, o casal tem que saber como eles vão dar as ordens e não vão quebrar a autoridade de um em relação ao outro quanto ao filho. Isso daí tudo vai trazer bem-aventurança à família, vai fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, vai trazer sucesso. Aí muitas pessoas vão falar, por que as famílias judaicas são ricas? Por causa desses pequenos detalhes que a Kabbalah ensina e que muitas vezes a geração de hoje tem esquecido. Por isso os nossos sábios ensinaram que quando chegasse numa determinada época, nos anos 2000, seria aberta as portas da sabedoria. E aí a sabedoria está sendo passada para que as pessoas venham aprender que se tiver qualquer situação embaraçosa em seu casamento, venha ver o perdão, venham olhar para o futuro, saber que podem se tornarem mais doces a cada dia. E essa felicidade é garantida por meio das suas orações contínuas em relação ao seu cônjuge. Então, essa é a dica que a gente deixa hoje. Eu dedico a todos um Shavuot e aí todos sejam abençoados por Hashem. Amém. E que Mashiach venha e cada um de nós venhamos ficar leves e felizes.